E aí galera, eu sou o professor César Luiz, esse aqui é mais um vídeo do canal Vem Fazer História. E no vídeo de hoje nós vamos começar a conhecer as duas principais obras atribuídas ao poeta Homero. Primeiramente vamos conhecer no vídeo de hoje a Ilíada e no próximo vídeo vamos conhecer ali o livro da Odisseia. Então, a Ilíada ela é um clássico da literatura mundial. Ele foi escrito por volta do século 8 a.C. por Homero. Não sabe-se ao certo quando Homero viveu, né? Sabe-se que ele era um aedo. O aedo eram poetas cantores que eles iam de cidade em cidade. Eles cantavam ali os feitos dos grandes heróis, o passado dos homens. E eles cantavam isso de uma forma decorada e com rima. Então eles faziam um intervalo de tempo, eles faziam rima, eles separavam em versos para poder cantar, e muitas vezes eles aumentavam um pouco ali a história para dar mais emoção. Foi o início do hip hop. Poeta cantor. Então o Homero ele teria vivido 400 anos após os acontecimentos ali da Guerra de Troia. Então ele relatou ali em sua obra A Ilíada aquela tradição oral que chegava de boca em boca. E a escrita nesse período da Grécia, ali 800 a.C., não era comum, era uma escrita ágrafa. Então, os poetas eles que eram os professores daquela sociedade, eram eles que contavam o passado dos homens através desses poemas. Então, as obras do poeta Homero elas vão ser a base do estilo épico da Grécia Antiga. O estilo da narrativa épica, ela tem um fundo histórico, ela tem uma narrativa heróica e ela tem intervenções divinas. E as obras do poeta Homero, elas vão ser divisoras de água dentro da história da Grécia Antiga, que nem eu falei lá nos vídeos de Grécia, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem assistindo. Os 5 períodos que são os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O período pré-homérico e homérico são 2 períodos da Grécia que há uma escassez muito grande de fonte. Então, as obras do poeta, elas nos dão elementos para conseguir entender a sociedade grega daquele momento. Os gregos nesse período aí da Guerra de Troia, eles ainda não tinham a ideia de uma Grécia única. Eles eram povos que eles se viam como povos helenos, como povos gregos. Eles tinham ali o mesmo idioma, eles tinham a mesma religião, eles tinham vários elementos em comum na cultura. Porém, devido ali à geografia da Grécia ser montanhosa, ter constantes relevos, então era meio difícil você viajar de uma cidade a outra. Então isso fazia com que os povos tivessem suas particularidades. Então, as obras do poeta elas vão servir para que no futuro, principalmente lá no período clássico da Grécia Antiga, os gregos tenham um sentimento de pertencimento em comum ao mesmo povo. Ao mesmo tempo que sabemos bastante sobre Homero, sabemos pouco. Ele era supostamente cego e há teorias de que ele nunca existiu, que foram vários poetas que teriam aí escrito essas obras. Então, até hoje, entre os historiadores, o Homero ele causa essa polêmica. E agora vamos à história do livro. O livro A Ilíada, ele tem mais de 24 cantos e mais de 15 mil versos. Então para você ver como que era difícil para os aedos decorarem mais de 15 mil versos. A palavra Troia, no grego de Homero, ela significava Ilion. Daí que veio o nome derivado, a Ilhada de Ilion, que significava ilha. A Guerra de Troia ela ocorreu aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. E o livro ele narra ali o 10º ano da Guerra de Troia, ou melhor, os 51 dias finais, e tem ali como base o herói Aquiles. Ele vai ser o personagem principal da Guerra de Troia. A obra começa com a fúria de Aquiles. E no decorrer do livro, ele vai explicando o que ocorre antes. Então é a partir das memórias, é tipo assistir Naruto, que você vê 500 vezes a Você comeu o filler. Então a Ilíada é um pouco Naruto. É a partir das memórias que você vai começando a entender bastante o significado da história. E eu vou contar essa história na maneira cronológica. E a hora que chegar na parte da fúria do Aquiles, eu vou falar a partir disso que você sabe o que aconteceu antes. Então vamos lá. Essa história ela começa lá no Monte Olimpo. Um dia Hera estava discutindo com as deusas Atena e Afrodite, ambas filhas de Zeus, qual era a deusa mais linda do Olimpo. Hera vai e pergunta para Zeus. Para não desagradar a esposa e nem desagradar as filhas, ele fala: eu poderia dizer isso de uma maneira muito fácil, mas eu não vou resolver isso. O que ele faz? Ele manda Hermes chamar a deusa Eris e ela entrega um pomo dourado. Zeus pega esse pomo dourado, entrega para Hermes e fala: entregue para um mortal, e é ele que vai decidir quem que é a deusa mais linda do Olimpo. Hermes, andando ali pela terra, ele vê ali Paris passeando e chega para Paris e fala: ó, vou te dar esse pomo, quando aparecerem as deusas, você entrega para aquela que seja a deusa mais linda do Olimpo. Paris fala: firmeza. E a primeira deusa que aparece é a deusa Hera. Hera vai aparecer ali para Paris
e vai dizer que se ele escolher ela como a deusa mais linda do Olimpo, ela vai dar para ele poder, ele vai vencer todas as batalhas que ele participar na vida. Em seguida, assim que Hera vai embora, aparece a deusa Atena. Ela vai propor para Paris conhecimento em troca do pomo. E conhecimento é poder, então ela ia falar para ele se inscrever no canal. Então não perde suas chances, desce a tela, se você ainda não é inscrito, aperta o botão inscreva-se. E por último vai aparecer Afrodite. Afrodite, deusa do amor, vai aparecer para Paris e vai propor que se ele escolher ela como a deusa mais linda do Olimpo, ele terá em troca o amor da mulher mais linda da Grécia. Paris analisa e escolhe Afrodite, a deusa do amor. Alguns anos depois, ele vai com seu irmão Heitor em uma viagem diplomática a Lacedemônia, ou também conhecida como Esparta. E em um desses banquetes lá em Esparta, ele vai se apaixonar por Helena, que era ali considerada ali a mulher mais linda da Grécia, cumprindo-se ali a profecia de Afrodite, o trato de Afrodite. Só que tinha um detalhe, Helena era casada com Menelau, rei de Esparta. Ele foi logo se apaixonar ali pela mulher do rei de Esparta. E na volta para casa ele rapta Helena, ele leva ela embora, já que ambos estavam apaixonados. O rei Menelau ele se sente humilhado, pois naquela época você raptar uma rainha, uma princesa era motivo para guerra. Então ele se sente humilhado e ele precisa ali recuperar a honra dele. Então ele vai pedir ajuda para seu irmão mais velho, Agamenon. Agamenon era rei da cidade de Micenas. Micenas nesse período era a cidade mais rica da Grécia. Então Agamenon ele vai convocar ali as cidades gregas, que ele já tinha uma aliança militar, uma aliança política. Eu citei lá nas aulas lá da Liga do Peloponeso, que eles fizeram toda essa junção, vai ser praticamente uma liga parecida. Como Micenas, por ser a cidade mais rica, ela tinha muitos aliados militares e políticos. Então ele vai convocar ali as principais cidades gregas para ir resgatar a Helena. Os troianos, por serem orgulhosos, Priamo ali, que era o pai de Paris, mesmo vendo que o filho fez algo errado, ele não vai querer devolver por orgulho. Troia era uma cidade muito rica, porque ela era o principal entreposto comercial entre a Grécia e o Oriente. Então ela enriquecia muito cobrando pedágio de impostos dos navios, dos mercadores que passavam por ali. Pelo viés historiográfico da Guerra de Troia, os gregos eles já tinham interesse ali na região para dominar todo o mar Mediterrâneo e criar ali um império marítimo. Tão rápido de Helena foi um motivo que Agamenon estava esperando para poder invadir Troia, né? Porque eles tinham contatos comerciais com Troia, eles viviam em paz. Só que a partir do momento que os troianos desonraram os gregos, roubando Helena de Troia, eles tinham agora um motivo para poder atacar a cidade. Então ele vai convocar ali mais de 1000 navios, juntando toda a cidade grega vai dar. E entre os convocados estão Ulisses, que era rei de Ítaca, que vai ser o protagonista lá da Odisseia. Ulisses ele não queria ir para a guerra, porque ele tinha acabado de se casar com Penélope, que era o amor da sua vida, a linda Penélope. E também seu filho Telêmaco tinha acabado de nascer, mas em função dessas alianças militares, ele não pôde dizer não e foi obrigado a ir para a guerra. Então eles tinham ali no elenco o homem mais inteligente da Grécia. Vai ter os heróis Ajax, o grande, e Ajax o pequeno, o herói Enéas, e também vai ter ali o semideus Aquiles, o maior herói grego de todos os tempos. Brad Pitt. E o herói Aquiles, ele era um semideus porque ele era filho da ninfa Tétis. E de acordo ali com a mitologia grega, tanto Zeus quanto Poseidon, eles cobiçavam a mãe de Aquiles. Só que tinha uma profecia grega que aquele que namorasse com Tétis e tivesse um filho com ela, teria um filho que seria mais poderoso que o pai. Então o que Poseidon e Zeus pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos casar ela com um humano mortal, com um idoso, com um senhor velho. Sendo assim, depois que o filho dela nascer, a gente pode ter alguma coisa com ela. Zeus e Poseidon vão casar Tétis com o rei Peleus. E eles começam a ter filhos e Tétis mata queimado todas aquelas crianças que nascem. Até que um momento ela fala, vou parar de matar meus filhos queimados, vou começar a matar eles afogado. Ela vai pegar Aquiles, vai segurar pelo calcanhar e vai afogar ele no rio. E ele vai sobreviver ali após vários minutos ela tentando afogar. Que daí esse é o ponto fraco do Aquiles, que é o seu calcanhar, nós vamos falar dele mais pra frente. E Aquiles, o maior dos guerreiros gregos, não foi pra Troia por Menelau, por Agamenon, ele não estava nem aí pra Menelau. Ele foi apenas para morrer. Porque de acordo com a profecia de sua mãe Tétis, Aquiles teria que escolher entre ir para a guerra de Troia e se tornar o maior herói grego de todos os tempos, ter uma glória eterna, ou escolher entre uma vida longa e sem glórias. Então, mesmo sabendo que ele ia morrer na guerra de Troia, ele vai para a guerra de Troia e ele faz essa opção. Após mandar 1000 navios para a Grécia,
e quase 10 anos de guerra, os gregos não conseguem invadir a cidade de Troia devido ali às suas altas muralhas. Após uma vitória em alguns dos vilarejos ali que tinham aliança com Troia e ficavam próximos de Troia, eles vão destruir um templo do deus Apolo e vão sequestrar algumas sacerdotisas e escravas do deus Apolo. Acontece que Aquiles vai pegar para ele como espólio de guerra. Espólio era um tesouro de guerra. Você lutava com uma civilização e aquilo que você pegava para você, que você roubava, era um espólio de guerra. Ele vai pegar para ele uma linda escrava chamada Briseida. E Agamenon vai pegar para ele uma escrava bonita também, uma sacerdotisa chamada Criseida. Só que Criseida, ela era filho de um sacerdote de Apolo chamado Crises. E ele vai jogar uma praga em cima dos gregos. Começa a morrer de peste alguns gregos lá no acampamento militar. Nisso, ele pede sua filha de volta para Agamenon. Agamenon devolve a sua filha Criseida para o seu pai Crises. Só que Agamenon vai lá e pega o espólio de Aquiles, a linda escrava Briseida. Isso vai deixar o Aquiles louco, vai deixar o Aquiles enfurecido. Aí que começa o livro, na ira de Aquiles. Aquiles ele vai tirar satisfação com Agamenon. Nisso que ele vai para cima de Agamenon, aparece a deusa Atena e fala para ele não agir de cabeça quente, para ele não fazer nada. Como Aquiles ouvia, ele gostava da deusa Atena, ele resolve não fazer nada, só que ele decide parar de lutar na guerra a favor dos gregos. Ele fala, não vou mais lutar de lado nenhum, vou ficar no meu acampamento que de boa. Após que Aquiles exige lutar pelos gregos, os gregos começam a perder uma batalha após a outra para os troianos. Nesse meio tempo, Paris lá que sequestrou a Helena, ele vai intimar Menelau, o marido traído, para um combate. E ele vai perder para Menelau. Quando Menelau vai matar ele, ele consegue fugir de uma forma covarde com a ajuda da Afrodite. Mesmo com essa vitória de Menelau em cima de Paris, os gregos começam a perder uma guerra após a outra. Pátroclo, que era amante de Aquiles e melhor amigo, alguns relatos dizem que ele era primo, ele se veste com as roupas de Aquiles, ele começa a se vestir com as armaduras de Aquiles para incentivar os gregos. Isso estimula os gregos, eles começam a vencer umas batalhas, só que após algumas batalhas, Pátroclo ele é morto por Heitor, irmão de Paris. Heitor mata Pátroclo achando que seria o herói Aquiles. O que acontece? Ele vai profanar o corpo de Pátroclo, segundo o relato foram os heróis Ajax que conseguiram fazer reaver o corpo, e Aquiles vai ficar puto, vai ficar possesso, vai voltar pra guerra por causa disso, porque mataram o amante, o melhor amigo dele. E ele vai ficar sob o efeito da cólera da raiva, e numa dessas batalhas ele vai matar Heitor, que era considerado o homem mais forte de Troia, o maior dos guerreiros troianos, num combate épico com Aquiles. Aquiles mata ele, amarra o corpo de Heitor em sua carruagem de guerra e sai arrastando ele, profanando. E Príamo, ele vai até o acampamento de Aquiles, fala que conheceu o pai de Aquiles, que foi um grande homem. Ele se comove com Príamo e devolve. E fala que a guerra de Troia vai ter ali alguns dias de pausa, em respeito ali ao funeral. O livro A Ilíada, ele acaba ali no funeral de Troia, no funeral de Heitor. O que a gente sabe depois, que ocorre até a par do cavalo, a gente vai saber que na Odisseia, em 8 obras, 6 delas se perderam por aí. Só que temos alguns fragmentos que nos dão elementos, então juntando um pouco de todos esses textos, dessas obras, junto com a Ilíada e a Odisseia, a gente consegue entender o que ocorreu em Troia e o que ocorreu na Odisseia. Então eu vou falar delas aqui rapidinho para vocês. Essas 8 obras são chamadas de obras do ciclo épico, atribuídas ali ao poeta Homero, que seriam elas Cíprias. Cíprias narraria ali eventos antes da guerra de Troia, inclusive ali o julgamento de Paris, que eu relatei aqui no vídeo. O segundo livro do ciclo épico seria a Ira, que tem ali como base a ira de Aquiles, relatado aqui agora. A Etiopida, que seria após a morte de Aquiles, e relata também a construção do cavalo de Troia. A Pequena Ilíada, que relata a queda de Troia. E o Perseus, o retorno de vários heróis para casa, principalmente do Agamenon. A Odisseia, que relata ali o retorno de Ulisses para casa. E a Telegônia, que seria a vida de Ulisses após a sua volta para casa. Relata ali o que ocorre com Ulisses quando ele volta para Ítaca e recupera o trono, e relata a morte do herói. Então, a partir desses 6 livros, tem pequenos fragmentos dele, a gente consegue entender o que rola. Então, o Heitor morre, ocorre ali o funeral e acaba o livro A Ilíada. Já que os gregos não conseguiam invadir Troia devido às muralhas,
Ulisses, ele vai ter a ideia de construir um cavalo, porque os cavalos eram sagrados para os troianos. Então os gregos eles vão declarar rendição, vão deixar lá uma bandeira branca na praia e vão deixar aquele cavalo ali como se fosse um sinal de presente, como se fosse um sinal de oferenda ali para os troianos, já que eles dizendo que eles queriam paz. Então além da rendição eles deixaram aquele cavalo. E o que os troianos vão fazer? Como o cavalo era sagrado, eles vão recolher o cavalo para dentro da muralha. Mano, que deixa um cavalo na frente da tua casa, você vai recolher. Eles até têm uma ideia, falam, pai, vamos botar fogo nisso aí. Só que o primo, não, guri, vamos colocar para dentro esse cavalo. Colocaram o cavalo para dentro. Então os troianos vão festejar, vão comemorar, 10 anos de guerra, morrendo por causa do Paris, porque ele roubou a mulher do Menelau. Tem que festejar. Não festejem se alguém roubar a mulher do outro. Talaricagem é feio, o que o Paris fez foi horrível. Então eles começam a se embriagar, começam a festejar. E depois que todo mundo vai dormir, o herói Aquiles, Ulisses, Menelau, Agamenon, eles saem do cavalo, matam os guardas, abrem os portões de Troia, o exército grego entra e mata geral, velho. Aquiles, que já tinha matado gente pra caramba na guerra, vai morrer porque Paris vai acertar ele pelo calcanhar, vai acertar uma flechada. Daí que vem o termo calcanhar de Aquiles, ponto fraco de alguém. Então o ponto fraco de Aquiles era o calcanhar, ele acaba morrendo por Paris. Paris também vai ser morto aí nesse massacre dos gregos nos troianos. E Helena vai voltar em Menelau para Esparta. E ali ele teria recuperado a honra dele, tudo isso. Troia vai ser incendiada. Depois de 10 anos, ele recuperou. Do outro, cara, foi. Eu quero os valores da época. 10 anos atrás de uma mulher, velho. A morena. O cara convocou a Grécia inteira pra ir cobrar porque a mulher meteu o pé na bunda dele e foi ficar com outro cara, velho. Cassandra, irmã mais velha de Paris, ela tinha previsto quando Paris nasceu, numa profecia, que ele seria responsável por botar fogo na cidade de Troia. E realmente aconteceu por causa disso, né? Ele provocou toda essa briga raptando Helena, tudo em nome do amor. Com a guerra de Troia, os gregos agora dominam o principal entreposto comercial entre a Grécia e o Oriente. Então eles vão criar um império econômico marítimo com isso, dominando a cidade de Troia em torno do mar Mediterrâneo. Com isso a Grécia vai ascender, as cidades vão se desenvolver e vai vir lá o período clássico estudado lá nos nossos vídeos, o período helenístico. Então, de acordo com o Homero, o mito da epopeia da Guerra de Troia foi na maneira que eu relatei aqui pra vocês. Então é isso aí, galera. Se você gostou sobre a Guerra de Troia, você deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse seu vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Vamos ajudar a propagar o conhecimento no nosso Brasil. E não percam a parte 2, que eu vou dar continuidade falando agora da volta de Odisseu pra casa e o que rola aí com alguns personagens após a Guerra de Troia. E é isso aí, muito obrigado pela atenção, beijo do gordo!